Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Jefferson de Biologia, junto comigo o Lucas, fazendo interpretação para Libras. Mais uma aula para vocês sobre um tema bem importante da Biologia. O que nós vamos falar hoje? Vacinação. Falamos sobre tantas doenças, fungos, bactérias, vírus, protozoários. Agora vamos falar sobre a imunidade relacionada a isso? Antes de começar, aquela dica de sempre: usem os materiais disponíveis, não desperdicem a oportunidade. Aula Paraná, Escola Paraná, Classroom, o site Aula Paraná, todas as ferramentas para que o seu período de isolamento seja de grande produtividade na escola. Entenderam? Se você tem algum colega que não está acessando as ferramentas porque não tem acesso, avise ele precisa ir até a escola, pegar as atividades, devolver. Se você está assistindo pela televisão, pessoal, e você não tem acesso à internet, também faça as atividades da aula e você precisa entregar essas atividades na escola. Não se esqueçam disso. As responsabilidades são as mesmas, a maneira de exercer elas é que está diferente nesse período. Combinado? Vamos para o nosso tema. Olha só a reportagem de hoje. Sinais de eficácia de vacina contra coronavírus podem vir no segundo semestre, de julho em diante. Chefe da Aliança de Vacinas, Gavi, prevê longo caminho até a vacina estar disponível e defende que agentes de saúde deveriam ser imunizados primeiro. As primeiras indicações da eficácia de uma potencial vacina contra o coronavírus podem estar disponíveis no outono do hemisfério norte, nossa primavera, disse o chefe da Aliança de Vacinas, Gavi, ao jornal suíço, prevendo um longo caminho para uma ampla disponibilidade. Aqui na imagem, o pessoal trabalhando lá com um tubo chamado Eppendorf e uma pipeta, que libera micro-ml de substâncias, muito usado em laboratório isso. Então, gente, uma provável vacina. Esse tipo de vacina, eu já vou conversar com vocês sobre como é a elaboração, por que está sendo um processo tão rápido fazer do coronavírus, por que não foi como em 2009 a vacina contra a H1N1, a gripe suína, por que essas diferenças? E o que ele está dizendo aqui como segundo semestre, nossa, ele é um cara extremamente otimista. A vacina mais rápida que a gente já fez entre desenvolver e pôr em circulação, 5 anos. Foi em 2012, contra o Ebola, que ela começou a vacinação em 2017. Então ele está sendo muito otimista. E eu vou falar por que ele pode ser otimista assim. Vamos lá. Objetivos da aula de hoje: ser feliz. Sabendo que vai poder, em breve, retomar as nossas atividades, fica melhor. Conhecer a história da vacinação, entender as implicações econômicas, economicamente o que significa vacinar as pessoas. Esse investimento gigante de dinheiro que o governo faz. Analisar as principais vacinas já desenvolvidas e perceber como a qualidade de vida melhorou com a vacinação. Aqui do lado, um cartaz de 2016, comemorando os 40 anos do Programa Nacional de Imunização, com o personagem principal dele lá, o Zé Gotinha, que eu achei que ia perder o emprego. Por que eu achei que ele ia perder o emprego? Ele representa a vacina contra a poliomielite, que era uma vacina em gotas e que foi substituída por uma vacina injetável. Falei, já era, coitado do Zé Gotinha, vai virar o Zé Seringuinha agora? Mas não, mantiveram o personagem aí. O pessoal vai na unidade de saúde, recebe vacina, ganha o carimbo, sai todo feliz e imunizado. Vamos lá. Acompanha aqui o quiz. Para se prevenir certas doenças, pode-se criar uma imunidade induzida artificialmente, através de vacina, letra B, soros, letra C, antibiótico ou na letra D, um antiviral. Responde aí, bem fácil.
Atenção, pode gerar uma dúvida aqui. Qual dúvida? Entre soro e vacina. É claro que você nem considerou antibiótico antiviral. Você sabe que isso aqui é para matar bactérias, isso aqui é para matar vírus. Isso aqui mata, não te traz imunidade. E aí, vacina ou soro? Claro que vacina. Vacina porque vai ser uma imunidade artificial de longa duração e não de rápida e curta duração. Tá? O soro ele é muito parecido com você tomar um antibiótico. A única questão é que ele vai ser injetável e a maneira que ele é produzido. Tá bom? Vou explicar tudo isso. Calma lá. Vamos lá. Imunidade. Presta atenção. Opa, pessoal, uma desculpa. Não contei para vocês sobre a figura, né? Aqui a campanha de vacinação contra poliomielite, paralisia infantil e sarampo, lá da Prefeitura de Belo Horizonte. Desculpa a falha aí, esqueci de explicar isso para vocês. Voltando para cá. Vacina só avisa. Quem protege é o sistema imunológico. A vacina, gente, ela deixa o teu sistema imunológico alerta para que ele defenda o seu organismo de substâncias que podem entrar um dia no seu corpo. Então, uma vacina para coronavírus, ela não vai trazer para você a defesa. Ela vai fazer com que o teu sistema crie defesas prévias. É tipo um lugar sendo atacado numa guerra, mas que semanas antes do ataque, alguém avisou que o ataque aconteceria. E a defesa pode estar toda pronta. É diferente do ataque chegar de surpresa e pegar esse ambiente totalmente desprevenido. É isso que a vacina faz. É isso que acontece no nosso corpo quando a gente pega uma doença uma vez e novamente entra em contato com ela. Então alguém que entrou em contato, por exemplo, com a cachumba. Eu tive cachumba quando era pequeno. E quando eu tinha cabelo, inclusive. E daí, gente, eu tive todos os sintomas, inchaço das amígdalas, tal, passei todo o processo, meu sistema imunológico me curou. Aí, isso não quer dizer que eu nunca mais peguei cachumba na minha vida. Com certeza eu devo ter entrado em contato com o vírus, quanto mais trabalhando em sala de aula. Mas eu já tinha uma defesa pronta e contra esse vírus entrou no meu corpo, a minha defesa já se manifestou tão rapidamente que eu não tenho sintomas disso. Entende? Olha para cá. Como é que a gente estuda a imunidade no corpo humano? Inata. Quer dizer o quê? Você nasceu com ela. Por exemplo, a nossa pele é uma barreira. Ela tem esse formato, tem essas camadas, tem o pH que ela tem, todas as condições da pele, é porque ela é uma barreira, para evitar a entrada. Tanto é que está lá, rói a unha, ou vai fazer o cantinho da unha, tira um pedacinho de pele, inflama. Porque bactérias que estavam aqui ao redor entram em contato com tecidos que não suportam a presença da bactéria. A pele é um sistema de defesa e é um sistema desde que você nasce. As mucosas, o fato do interior da boca, do nariz, de todas as aberturas do corpo serem desse jeito, o tipo de tecido presente, a secreção que produz, né, a cerinha da orelha, tudo isso são imunidades nossas, são barreiras. Eu também tenho algumas barreiras que eu carrego desde o nascimento, químicas, os anticorpos. Já tenho alguns carregados no meu corpo. Por exemplo, eu sou do grupo sanguíneo A. Eu já nasço com anticorpos anti-B. Se eu receber sangue B, eu já tenho todos os anticorpos para atacar esse sangue. Já de nascença. Já do momento da minha gestação. Agora, tem a imunidade adaptativa que eu vou adquirindo ao longo da vida. Pode ser na amamentação, a mãe transferindo imunidade pelo leite, tem alguns anticorpos, algumas imunoglobulinas que passam da mãe para o filho. Pode ser durante a própria gestação, via placenta, cordão umbilical, que a mãe vai transmitir essa imunidade para o filho. Pode ser, como eu expliquei, da cachumba. Eu entrei em contato com a doença, desenvolvi a resistência. Ou pode ser através de uma vacina, que simula a doença, traz o próprio causador da doença atenuado, ou traz partes de um causador da doença, que são as essenciais para eu produzir defesa, e eu crio essa defesa. Essa é a imunidade adaptativa, que eu vou desenvolver durante a minha vida. Combinado? Às vezes a gente desenvolve algumas imunidades que não são muito interessantes. Por exemplo, algumas pessoas quando sofrem picadas por animais peçonhentos, como cobra, e elas usam o chamado contraveneno, o antídoto, o soro, algumas vezes desenvolvem imunidade contra o soro. Algumas pessoas desenvolvem imunidade contra medicamentos.
porque é uma substância estranha no seu corpo e o teu corpo pode reconhecer e pode gerar essa imunidade. Que tipo de imunidade é essa? Adaptativa. Combinado? 3 etapas para a gente ter imunidade. A barreira, a pele, os pelinhos do nariz, a temperatura do corpo, tudo isso é barreira. Correto? Macrófagos, os nossos glóbulos brancos, capazes de englobar. Então tá lá a bactéria da pele. Eu ralei meu dedo sem querer, passando numa parede, raspei a mão. Aí a bactéria da sujeirinha entrou em contato com os tecidos abaixo da pele. Vêm os macrófagos, englobam essa bactéria, destroem, certo? Fixam determinadas proteínas nesses pedaços e soltam esses pedaços com essas determinadas proteínas no sangue, que são sinalizadores para outros macrófagos destruírem também. Esses são os chamados anticorpos. São sinalizadores que vão ficar no meu corpo, que quando essa bactéria entrar, esse sinalizador gruda nela, e é como se ela ganhasse uma bandeira dizendo, precisa ser destruído. Então essa bactéria, quando voltar no meu corpo na próxima vez, por algum outro motivo, ralei o braço passando no mesmo lugar. Esperto eu, né? Aí, essa bactéria, quando entrar, não precisa de todo esse processo de vir o macrófago primeiro, para daí quebrar, para daí... Por quê? Porque eu já tenho o anticorpo. O anticorpo já está na minha circulação, já vai grudar nessa bactéria, e as células de defesa que estão ali próximas já vão reconhecer e já vão destruir. Os linfócitos vão poder atuar. Eu já estou algumas etapas à frente. Etapas essas que demoram ali entre 1 semana e meia, 2 até 1 mês para acontecer. Então, um processo bem longo, eu já estou bem adiantado. Quando eu trago uma vacina, eu faço com que a pessoa produza anticorpos. E eu deixo ela adiantada. Então, o tempo que levaria para o corpo dela reconhecer o invasor, ele já está avisado. Eu já economizo um monte de tempo com isso. Sem contar as doenças que são tão vorazes, tão velozes, que elas matam antes do tempo de sensibilizar e produzir anticorpos. Aí eu já estou bem mais adiantado ainda. Então, olha lá, como é que funciona essa produção de imunidade? Tem a nossa barreira, ultrapassou a barreira, os macrófagos atuam, os macrófagos destroem a célula, as citocininas, os destruidores de células, quebram, coloca a proteína, solta no sangue, e daí quem que vai atuar? Os linfócitos, produzindo uma memória. Quanto a algumas doenças, a memória é duradoura pela vida inteira, por exemplo, a cachumba. Contra o tétano, por exemplo, a gente precisa de reforço de vacina a cada 10 anos, geralmente. Alguns casos mais curtos, uma mulher com gestação, o prazo é outro. Mas a gente tem uma certa memória. Porém, se você parar para pensar, vacinas da gripe tem todo ano. É porque o nosso corpo não desenvolve memória? Errado. No caso da vacina da gripe, é porque a gripe sofre mudanças anualmente. Ela tem uma taxa de mutação muito rápida. Falei isso na aula de vírus. Aí, pessoal, a gente recebe vacina contra os novos tipos de gripe. Entendeu? Então, eu tenho a imunidade contra aqueles tipos antigos de gripe, seja porque eu peguei a gripe, ou seja porque eu me vacinei. Porém, os novos tipos eu vou receber imunidade agora. Combinado? É uma das dificuldades na vacina contra o HIV. Uma das. Que a alta velocidade com que o vírus se transforma. No mesmo organismo, dá para achar várias variedades diferentes do mesmo HIV. Aí como é que eu desenvolvo uma vacina? Até a vacina ficar pronta, o vírus já é totalmente diferente. Entenderam? Então, nem sempre é uma questão de não formar memória imunológica. E sim que o vírus se transforma, a bactéria se transforma, numa velocidade que você não consegue acompanhar com o seu sistema imunológico. Como é que funciona a produção da vacina? Então, aqui à esquerda, produção de imunidade, produção da vacina. Isolar o patógeno. O patógeno é o causador da doença. Então, isola. Peguei a bactéria de interesse, peguei o vírus de interesse, separei. Identificar o antígeno. O que substância existe naquela bactéria, que substância existe no coronavírus, que o nosso sistema de defesa reconheceria e usaria como anticorpo, usaria como sinal para destruir coronavírus. Copio essa substância. Faço cópias. Injeto no corpo de outros animais primeiro, que tem um sistema imunológico parecido com o de humanos. Camundongos, em seguida, tendo sucesso, em seguida, coelhos. Tendo sucesso, em seguida, cachorro, geralmente é da raça Beagle, que eles têm uma proximidade bem boa, são
bem aptos para esse sistema. Quarta etapa, testes em humanos. O que aconteceu com a vacina de coronavírus? Daqui, pulou para cá. Então, eles conseguiram autorizações junto à Organização Mundial de Saúde para não precisar fazer testes em camundongos, ou fazer menos testes em camundongos, não precisar fazer a parte dos coelhos e não precisar fazer a parte com cachorros. Ir direto para testes em humanos. Existem riscos associados a isso? Existem. E aí, pessoal, entra uma questão matemática. O risco associado a uma vacina mal formulada e o risco da pandemia, qual mata mais? A pandemia está matando mais. No Brasil, quase 1.000 por dia, né? Então, vamos correr o risco da vacina? Vamos direto para humanos fazer o teste e daí veicular ela em grandes quantidades? E ir aprimorando a vacina enquanto vamos vacinando? É isso que foi pensado. Então, o custo em vidas de fazer todo o processo, passando por todas as etapas, vai ter muita gente morrendo de corona nesse tempo. Então, eu vou perder menos vidas testando a vacina, o risco, né, em pessoas direto, do que passar por todas essas etapas. Por isso que o desenvolvimento está sendo tão rápido, por isso que o rapaz da entrevista pode ser tão otimista com a ideia dele. Porque a coisa está andando muito rápido, realmente. Eu não consigo ver que em setembro já teremos alguma ideia de vacina. Por quê? Porque ainda assim é um vírus muito complexo, muito novo para a espécie humana. Por que lá na gripe H1N1 de 2009 foi tão rápido? Simples, porque sim, era uma gripe. Atualmente nós não temos uma gripe. Aquilo lá era uma gripe. E já existia a vacina para a gripe comum e simplesmente mudou-se o antígeno para o da gripe H1N1 e vacinou-se todo mundo. Então a vacina já existia, só adequaram para o tipo de gripe correto e saiu vacinando todo mundo. E hoje, quem tomar a vacina da gripe hoje, foi numa unidade de saúde, está em época de vacinação. Vai lá, tomou a vacina da gripe, junto com todos os tipos de gripe que ele está recebendo vacina, vai estar H1N1. Entendeu? Coronavírus, não há nenhuma vacina para coronavírus para nós. Então ela está sendo formulada desde o zero, descobrir o antígeno, descobrir a maneira de copiar ele. Entenderam? Entenderam porque é um processo de em torno de 5 anos? Enquanto isso, a melhor medida, isolamento. Treinando. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio da produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como os macrófagos, são capazes de englobar e digerir organismos invasores. Um processo conhecido por, veja só, letra A, plasmocitose. Letra B, apoptose. Letra C, pinocitose. Letra D, fagocitose. Ou letra E, exocitose. Qual delas? Anota, responde, já voltamos.
Lembrando do primeiro ano, fagocitose, englobar partículas sólidas e quebrar. Lembrou disso? Gente, olha lá, para testar a capacidade de vocês de suposição. Provavelmente vocês não tenham lido a respeito disso. As primeiras técnicas de vacina iniciaram aproximadamente no século V, letra B, século XV, letra C, século XVII, ou letra D, século XX, anos 1901 em diante. Responde aí. Por que eu deixei aquela imagem ali dos hieróglifos egípcios para vocês? Porque lá no século V, egípcios e também na China tem registros de eles fazerem o preparado com o pus das feridas de alguém que tinha varíola para tentar fazer com que as pessoas ingerissem isso e tivessem imunidade contra a varíola. Que doido, né? Dadas as devidas técnicas, né? Mas a gente faz algo parecido com isso e injeta nas pessoas. Olá então, senta que lá vem história. Aqui um livro interessante da Eulabis, que chama Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos. Um livro que trouxe alguns problemas na sua publicação. Ele traz muito sobre a história da vacinação, porém ele traz um ponto de vista que é muito complicado sobre vacinar ou não vacinar, que é uma situação muito complexa atualmente e que a gente sempre tem que lembrar. A vacinação não é algo de proteção individual, é de proteger a todos. Eu não me vacinar é eu pensar somente em mim, esquecer que eu posso carregar, transmitir e que eu vou estar me aproveitando da imunidade de outras pessoas. É egoísmo. Tanto que no Brasil, por força de lei, a vacinação é obrigatória e deve ser seguida, gente. É muito importante isso. É um avanço social esse programa, é uma melhoria na qualidade de vida em sociedade. Só assim viabilizou a nossa sociedade. Se parar, a gente já está vendo alguns efeitos da não vacinação. Presta atenção aqui, ó. Então, a vacina para varíola lá no século IV, século V, depois de Cristo, na China. Aí, bem mais tarde, o Edward Jenner, o que ele fez? Em 1798, ele fez um preparado com saliva das vacas, a partir da varíola das vacas, da varíola bovina, que aí ele administrava para as pessoas. E foi a invenção da vacina para varíola, que inclusive chamou varíola patini, que significa o quê? Varíola de vaca, que criou o termo vacina, que quer dizer vaca em latim. Em 8 de 5 de 1980 foi decretada a erradicação, acabou a varíola no planeta. Então foram praticamente aí 200 anos e acabou, não tem mais varíola, porque houve vacinação. Aí este rapaz, Andrew Wakefield, em 1998, me publica um estudo que foi financiado por escritórios de advocacia, que atendia pais de 12 crianças autistas, que dizia o seguinte no estudo, que 8 daquelas crianças desenvolveram o autismo por terem sido vacinadas com determinada vacina.
E aí, na época, gente, muitas pessoas na Europa pararam de vacinar seus filhos. A revista científica que publicou isso, a Lancet, na época vendeu muitos exemplares, etc., até que alguns jornalistas começaram a ir atrás e descobriram essa história, que esse cara havia sido pago, que ele manipulou os testes, que os resultados que ele tinha não eram válidos e descobriram que as crianças não eram autistas devido à vacina, porque é ilógico isso. Não faz sentido e a descoberta foi comprovada, que ele mentiu. Ele perdeu o registro médico, foi proibido de fazer ciência, ele inclusive mudou-se da Inglaterra, hoje mora nos Estados Unidos e continua fazendo algumas atividades médicas ilegais, pelo que se sabe. A revista excluiu o texto do seu repertório, se desculpou publicamente e levaram quase 10 anos para as pessoas recuperarem a confiança no sistema de vacinas, que não tinha motivo algum para terem perdido, se não fosse um cara, por dinheiro, publicando um trabalho científico que nunca existiu, que foi manipulado. E essa crença existe nas pessoas ainda hoje. Por quê? Porque a notícia foi caminhando no mundo e não faz sentido algum, gente. É um erro muito grave fazer isso. E eu já ouvi, conhecidos meus, essa frase. Não, tem que cuidar porque a vacinação gera autismo. Não, não gera. Não é esse o caminho. Correto? Um pouco de informação gera sabedoria. A Eula Biss, a autora desse livro, é uma das pessoas que leu essa reportagem, não foi a fundo e acabou repetindo no próprio livro dela. E que muitas pessoas usam como referência. Olha só o livro que interessante que falei sobre isso. Mas ela comete um erro. Que foi feito com base em alguém que foi ambicioso por dinheiro. Quantas pessoas não pegaram doenças letais e não morreram? Ele foi condenado por crime contra a saúde pública no Reino Unido. Pensou? Aí uma pesquisa mostrou para nós que R$1 gasto em vacinas economiza, $1 em vacinas, $16 em tratamento. É a mesma proporção para esgoto, gente. $1 investido em tratamento de esgoto economiza $16 em tratamento de saúde. Tá vendo como vale a pena? Campanha do Ministério da Saúde para mostrar como a vacinação é importante. O nome da campanha? Contra arrependimento não há vacina. Mostrando doenças que já haviam sumido e que estão reaparecendo. Sarampo, poliomielite, que desde 86 no Brasil nós somos um lugar isento de poliomielite, uma doença passível de extinção e que tem reaparecido em alguns lugares no mundo. Coqueluche, que já matou muito mais crianças do que o coronavírus matou nesse ano. Cachumba, que é uma das formas mais comuns de se tornar uma meningite. Rubéola, né? Joga essa hashtag, procura lá. Perguntinha para vocês. Qual o único país de língua portuguesa que tem um site na página sobre vacinas da Organização Mundial de Saúde? Letra A, Angola. Letra B, Brasil. Letra C, Moçambique. Ou letra D, Portugal? É claro que só podia ser o nosso país. Sim, Sociedade Brasileira de Imunizações, está aqui, ó,
o link para a página dela, escaneia com o seu celular. Não está disponível? É só procurar SBIM. Gente, é algo tão bem elaborado, nosso programa de vacinação é tão bom que a Organização Mundial de Saúde só tem um país de língua portuguesa no mundo que tem dados lá na página deles sobre vacinas, que é a da Sociedade Brasileira de Imunização. Aqui sim você vai achar notícias confiáveis sobre vacina de coronavírus. Aqui sim você vai achar notícias confiáveis sobre por que vacinar. Isso é uma fonte de leitura, não mensagens de aplicativos e rede social, tá? Pensa nisso. Lembrando aqui a história. Tem vacina contra a doença viral bacteriana, é uma imunização ativa, porém artificial, né? Você introduz no corpo da pessoa antígenos para que haja uma produção de anticorpo, gere células de memória e prevenção às doenças. Combinado? Continuando o nosso caminho, mais um exercício. O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores no organismo. A respeito desses produtos, marque a errada. O soro é responsável por uma imunização passiva. As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno. As vacinas são produzidas injetando seu antígeno em um animal, que passará a produzir anticorpos. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser usados em humanos. Como exemplo de soro, podemos citar o antiofídico. Ou a letra E. Podemos dizer que a vacina é usada na prevenção, enquanto o soro é usado para curar.
Pesada? Olá. Incorreta. Vacinas são produzidas injetando um antígeno em um animal que passará a produzir anticorpos. E daí eu transfiro esses anticorpos para os humanos? Não. Eu testo nos animais, mas eu não pego anticorpo animal e ponho nos humanos. O nome disso é o quê? Soro. Aham. Olá. Quanto animais peçonhentos, quanto a cobra, aranha, escorpião. Algumas doenças virais, por exemplo, raiva, né? Algumas doenças bacterianas, tétano e botulismo, né? E combate a doença já adquirida. Por que isso? Porque são doenças que atacam muito rápido e eu tenho que destruí-las antes para daí vir a defesa. O que acontece? Anticorpos prontos, produzidos em outro animal, uma imunização passiva. Imunidade de outro animal que está sendo transferida para mim. Então, uma imunização momentânea e que não gera memória. Por exemplo, contra veneno do escorpião. Aqui, o escorpião mais venenoso que existe nas Américas, o menor de todos. Escorpião, quanto menor, pior. Fechando hoje a aula, 3 etapas para a imunidade. Lembra? A barreira, a contaminação e a memória. Vacina, toda uma sequência para ser produzida. O soro, aplicações, mas pode gerar resistência. Você pode gerar imunidade contra o anticorpo que você recebeu, que veio de outro animal. Fundamentação teórica na tomada de decisões. Cuidado, já foram escritos livros com base em teorias erradas, em pesquisas científicas falsas. Cuidado. Não acredite em fontes não confiáveis. E para a nossa quarentena ir bem, tomar água, se alimentar bem, fazer atividade, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Obrigado por acompanhar mais essa aula e boa semana.